Nesse ponto, estabelecidas aí as escalas para medida de pressão, onde nós utilizaremos mais as escalas relativas, e estabelecidas as unidades de medida de pressão, onde utilizaremos mais as unidades do Sistema Internacional de Unidades, nós vamos partir para a quantificação da pressão na estática dos fluidos, calculando o que é chamado na literatura de distribuição hidrostática de pressão, certo? Então nós vamos desenvolver a formulação que permite o cálculo da pressão estática nas situações onde o fluido está em repouso, certo? Que é chamada aí de distribuição hidrostática de pressão. Então vamos tentar desenvolver juntos aqui essa formulação, que é a formulação base da estática dos fluidos. Bom, vamos considerar então aqui aquele tanque, né? Um tanque que já nos foi apresentado aí em situações anteriores. Nós vamos pegar dentro desse tanque um determinado elemento de volume devol de água, né? Ou seja, como se nós isolássemos aqui dentro de um tanque. Vamos pegar aqui do lado de dentro, tá? Um elemento de volume devol seria um elemento que está lá do lado de dentro, um elemento de água mesmo, né? Esse tanque é um tanque de água e esse elemento de fluido devol, ele tem um volume infinitesimal de água, ele está situado ali dentro a uma certa profundidade, né? Então esse elemento devol ele está situado aqui a uma certa profundidade em relação ao nível de água desse tanque, né? Então essa profundidade nós vamos chamar aqui de H. Então profundidade sempre medida em relação à vertical, chamando a profundidade de H, certo? Temos aqui então um elemento de volume devol e é justamente esse elemento de volume de fluido que a gente mostra aqui numa vista ampliada. É como se nós retirássemos esse elemento de volume de fluido e trouxéssemos esse elemento numa vista mais ampliada para cá. Mas antes de fazer a análise sobre esse elemento de fluido devol, nós vamos estabelecer aqui eixos de coordenadas para que fiquem estabelecidas as direções de estudo. Então, nós vamos chamar aqui essa direção vertical de direção Z, essa direção horizontal aqui de direção X e essa outra direção aqui de direção Y, marcado sempre em cima do elemento infinitesimal de fluido, certo? Esse elemento que a gente visualiza aqui. Então, esse elemento infinitesimal de fluido, ele tem dimensões. Vamos colocar aqui essas dimensões. Nessa direção, essa dimensão, ela vale dx. Então, eu tenho aqui dimensões dx, essa dimensão aqui. Essa aqui, que é a direção transversal, a dimensão dy. E essa dimensão aqui, a dimensão vertical, nós vamos chamar essa dimensão vertical de dz. Então, o eixo x ele é paralelo a essa aresta, o eixo vertical, o eixo z, paralelo a essa aresta, e o eixo transversal y paralelo a essa aresta. O que nós vamos fazer aqui então? Sendo esse elemento um elemento de volume de água, ele tem a sua massa específica e, portanto, vai ter o seu peso. E o peso é uma força vertical para baixo. Então, esse elemento ele tem um peso, uma força-peso vertical para baixo. É o peso desse elemento de fluido, certo? Daqui a pouco a gente vai quantificar esse peso aí de uma forma mais precisa. E nós vamos fazer um balanço das forças que atuam sobre esse elemento infinitesimal de fluido. Nós sabemos que ele tem a força de campo, que é o peso, pelo fato dele ter massa, ele vai ter a força-peso atuante sobre ele, mas existe, nesse caso, um outro agente que vai causar força sobre esse elemento de fluido. E esse agente é justamente a pressão estática, certo? A pressão estática, ela vai causar força sobre as áreas das faces desse elemento de fluido. Por exemplo, vai existir aqui uma força, vamos colocar essa força aqui com um azul um pouco mais escuro. Vai existir aqui uma força DF, tá? Vou até colocar um pouquinho mais grosso aqui. Não sei se ficou. Vai existir aqui uma força DF que vai atuar sobre essa área DA. E essa força DF é uma força que será decorrente de uma pressão P que atua sobre essa face. Então, nós vamos dizer que a pressão que atua sobre essa face aqui é uma pressão P. Essa pressão P, quando multiplicada por essa área DA, vai gerar essa força DF que nós estamos mostrando aqui, certo?
Nós vamos dizer que lá na face oposta a essa face, veja que aqui estamos na direção x, mas lá na face oposta a essa face, vai existir também uma força que vai ser causada por uma pressão, que aparece lá na face oposta. Mas eu não sei exatamente quanto vale a pressão nessa face do lado de cá, nessa face oposta. Então eu vou dizer que a pressão que atua nessa face oposta era a mesma pressão que atuava na face anterior, mais uma variação infinitesimal de pressão. Uma variação infinitesimal de pressão, ou seja, um d-rho de P. Então, esse d-rho de P aí significa uma variação infinitesimal de pressão. Mas veja, pessoal, que essa variação infinitesimal de pressão, ela ocorre ao longo de qual direção? Quando saímos dessa face e caminhamos lá para a face do outro lado, nós caminhamos uma distância dx. Então, eu vou escrever isso aqui em forma de derivada, em forma de gradiente. Então, dp dx. Porque essa variação de pressão aconteceu ao longo da direção x, certo? Ao fazer isso, eu estou somando duas coisas com unidades diferentes. Veja que, se analisarmos no sistema internacional, a pressão tem unidade Pascal. O dp, que é uma diferença de pressão, tem a unidade Pascal. Então, eu posso somar o P com o dp, mas eu não posso somar P com dp dx, porque dp dx tem a unidade Pascal por metro. Então, eu não posso somar algo em Pascal com algo em Pascal por metro. São coisas diferentes, nós não podemos somar essas coisas, certo? Mas por que colocamos esse dx aqui embaixo, então? Simplesmente para escrever a pressão em forma de derivada, para escrever que a pressão está variando ao longo da direção x. Mas, se eu não posso somar esses dois valores, por que você colocou isso aqui? Porque nós vamos multiplicar isso aqui por dx novamente. Aí sim, dx dividido por d-rho de x, ambos, logicamente, são elementos infinitesimais de espaço, são variações infinitesimais de espaço em x, dx corta com d-rho de x, e aí fica P mais dp, certo, pessoal? Então, dessa maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, que a pressão que atua aqui nessa face da esquerda é a mesma pressão que atua na face da direita, mais uma variação de pressão dp, que ocorre ao longo da direção dx, porque se caminha dx para sair da face da esquerda e se chegar até a face da direita. Tudo bem? Vamos dizer a mesma coisa com essa pressão que causa a força aqui na parte de baixo. Eu vou até mudar as cores dessas setinhas, dessas forças, para que o nosso desenho fique com a maior facilidade de ser identificado, tá? Então, aqui nessa face de baixo, ó, vai atuar uma certa força dF, que vai ser decorrente de uma pressão P, que atua sobre a face de baixo desse elemento de fluido. Nós vamos dizer que a força dF, que atuará lá do lado de cima, é uma força que vai depender da pressão P, que atua na face de cima, mas eu não vou dizer que a pressão P é exatamente igual à pressão na face de baixo. Eu vou dizer que na face de cima eu tenho uma pressão P mais uma variação de pressão. Então, estamos partindo de uma situação mais geral, onde as pressões nas diferentes faces são pressões diferentes. Essa é uma análise mais geral. Se são realmente diferentes ou não, é isso que nós vamos quantificar daqui a pouco, certo? Então, eu estou partindo daquele princípio mais geral possível, é que há a possibilidade das pressões serem diferentes, tá? Então, se aqui eu tenho uma pressão P, lá em cima eu tenho uma pressão P mais dP. Mas veja que essa variação de pressão, ao sairmos da face de baixo e caminharmos até a face de cima, ela ocorreu ao longo de uma direção dz. Então, eu vou escrever isso aqui em forma de derivada, dp dz. Só que para somar duas coisas que têm a mesma variável, eu multiplico por dz de novo. dz dividido por dz dá 1. Então, P mais dp, certo? Pressão em Pascal mais dp, que também está em Pascal. Portanto, duas coisas que a gente pode realmente somar, tá? Então, aqui nós somente estamos dizendo que na face de cima a pressão é igual à pressão na face de baixo, P, mais uma variação de pressão que ocorre ao longo da direção vertical, a direção Z. Esse mesmo raciocínio nós podemos também fazer com as outras faces, a face da frente e a face de trás, por exemplo. Vamos deixar isso aqui de laranja. Então, nós vamos dizer aqui que nessa face da frente vai atuar uma força dF, que vai ser decorrente de uma pressão P, que atua sobre essa face frontal aqui.
Lá na face traseira, né, na face posterior, na face traseira, vai atuar uma força DF que vai ser decorrente da pressão que atua sobre essa face traseira. E a pressão que atua sobre essa face traseira é P, mais uma variação de pressão que ocorre ao longo de qual direção? Ao longo da direção Y. Para sairmos da face frontal e caminharmos até a face de trás, nós caminhamos dy. Então, nós dizemos que essa variação de pressão ocorre ao longo da direção Y. Só que aí a gente vem e multiplica por dy para podermos somar duas coisas que têm unidades iguais, né? Porque dy corta com dy, então temos p mais dp. Então, é esse raciocínio. Por que apareceu, então, pessoal, dpdz, dpdx e dpdy? Para podermos trabalhar com derivadas, para estudarmos o que ocorre com os gradientes de pressão nessas direções. Por exemplo, se dp dx for igual a zero, se dp dx que está aqui for igual a zero, significa que as pressões nas duas faces são iguais, certo? E é justamente isso que nós queremos averiguar aqui na sequência. Temos aqui, pessoal, uma situação de estática de fluido, né? A situação de estática dos fluidos, uma situação de equilíbrio onde o fluido está em repouso. Então, na estática dos fluidos, o que tem que acontecer? O somatório de forças, ou a força resultante sobre esse elemento de fluido, tem que ser zero. É justamente isso que nós vamos, dessa situação que nós vamos partir para montar a nossa equação de distribuição hidrostática de pressão. Bom, então é justamente isso que nós temos. Para que esse elemento de fluido esteja em repouso dentro desse tanque, o somatório de forças que atuam sobre esse elemento de fluido tem que ser zero, certo? Temos aqui uma equação vetorial. Essa força, ela, quando decomposta nas direções x e y, as forças resultantes nas direções x, y e z, elas também têm que ser nulas, certo? Então, o que nós vamos partir é de uma análise já dessa força decomposta. Então, nós vamos dizer aqui que o somatório de forças na direção x tem que ser zero, para que essa condição seja satisfeita, né? Então, o somatório de forças aqui ao longo dessa direção x, essa direção daqui que nos leva aqui, por exemplo, da face esquerda até a face direita do elemento de fluido. Então, o somatório de forças na direção x tem que ser igual a zero. Então, nós vamos quantificar esse somatório de forças na direção x. Quanto que vale o somatório de forças na direção x? Vamos observar aqui o nosso elemento de fluido. Na face da esquerda, nós temos uma pressão P que, multiplicada pela área de atuação, vai nos dar uma força DF, certo? Então, essa pressão que está favorável, que gera uma força favorável ao eixo x, veja que o eixo x aqui está também direcionado para da esquerda para a direita, essa força está direcionada da esquerda para a direita, né? Vai ser quantificada como P, vamos descer aqui um pouquinho, P vezes a área de atuação dela, e a área de atuação dela é dy dz. P vezes dy dz, certo? Lá na face oposta vai existir uma força que é causada pela pressão vezes a área da face oposta, certo? Então, essa força ela é negativa, porque ela está contra o eixo x. Veja que o eixo x está para a direita, essa força está contrária aqui ao eixo x, né? Então, é a pressão que atua lá na face oposta, que é tudo isso aí, ó, P mais dp dx vezes dx, vezes a área de atuação, a área na qual essa pressão atua, ou seja, a área dessa face da esquerda. A área dessa face da esquerda é dy dz. Então, veja que essas duas são as únicas forças que atuam na direção x, e a soma dessas duas forças tem, portanto, ser igual a zero para que esses elementos fiquem em repouso. A conclusão que a gente chega aqui é que, ao aplicarmos, por exemplo, a propriedade distributiva, vamos mudar a cor aqui só para a gente exemplificar, veja que o dy dz ele vai multiplicar a pressão e vai multiplicar dp dx dx, vai multiplicar isso. Estamos aplicando aqui a propriedade distributiva. Essa primeira parcela, menos p dy dz, ela vai se anular com essa aqui, ó, p dy dz. Isso vai ser igual a zero. Então, a conclusão que nós chegamos dessa operação é a seguinte, ó, que menos dp dx
vezes dx dy dz vai ser igual a zero. Certo? Então, essa é a conclusão que se chega nesse primeiro balanço de forças feito na direção x. Agora eu pergunto para vocês, quanto que vale dx dy dz? Quanto que vale dx vezes dy vezes dz? dx vezes dy dz, se nós olharmos, são as dimensões do nosso elemento infinitesimal de fluido, dx, dz, dy. Então, o produto deles vai dar justamente o volume desse elemento infinitesimal. Então, isso aqui é igual ao próprio volume do nosso elemento de fluido, o volume de volta. Veja, então, pessoal, que nessa equação, dx dy dz não pode ser igual a zero. dx dy dz não pode ser igual a zero, porque ele é igual a de volta. Ele é infinitesimal, mas não é zero, certo? Então, a única coisa que pode se anular nessa equação é justamente o gradiente de pressão na direção x, ou seja, a variação de pressão na direção x. Então, a conclusão que se chega é que dp dx vai ser igual a zero. Portanto, pessoal, isso aqui vai nos dizer o quê? Qual é o significado desse gradiente de pressão ser igual a zero na direção x? A pressão não sofre variações na direção x. É essa a conclusão que a gente chega. Portanto, se olharmos novamente para o elemento infinitesimal de fluido, sabendo que dp dx é igual a zero, a pressão do lado esquerdo vai ser igual à pressão do lado direito, certo? Então, a conclusão que nós chegamos aqui é que a pressão não varia ao longo da direção x. Vamos deixar isso registrado. Feita essa análise, nós vamos partir para outra direção, a direção y, que é a direção transversal, certo? Vamos fazer análise também na direção y, dizendo que o somatório de forças na direção y tem que valer zero, para que haja uma situação de equilíbrio, uma situação estática, uma situação, portanto, de repouso no elemento infinitesimal de volume de fluido de volta. Então, o somatório de forças na direção y tem que ser igual a zero. E seguindo esse raciocínio, o raciocínio é sempre o mesmo, porque nada mais do que a segunda lei de Newton que nós estamos aplicando aqui, só que no caso em que a aceleração é zero, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Como a aceleração é zero, esse elemento de fluido está em repouso, a somatória de forças vai ser igual a zero. Estamos fazendo agora essa análise na direção y, portanto, vamos trabalhar com as pressões na face frontal e a pressão na face posterior, na face de trás do elemento de fluido. A pressão na face frontal, valendo P, quando multiplicado pela área da face frontal, vai gerar uma força dF, certo? Essa força dF, ela, no caso, ela vai ser aqui, nesse nosso exemplo, ela vai ser negativa, porque ela está apontando contrário ao eixo Y, né? Vamos imaginar que o eixo Y está saindo e essa força ela estaria aqui, por exemplo, entrando, né? Então, ela vai valer menos P vezes dx dz. Essa é a área dA, tá? Então, teríamos aqui, ó, menos P vezes dx dz. No somatório de forças, vamos ter a força sobre a face oposta causada por essa pressão alaranjada aqui. Como ela vai gerar uma força favorável ao eixo Y, vamos imaginar que o eixo Y saindo aqui desse objeto para baixo tem a sua orientação positiva, então ela seria positiva aqui, então vai ficar mais a pressão lá na face de trás, portanto P mais dP dy vezes dy multiplicado pela área que é dx dz, a área lá de trás também, dx dz. E isso aqui tudo vai ser igual a zero, certo? Quando aplicamos aqui a distributiva, assim como fizemos na análise superior, nós vamos chegar aqui à conclusão também que a variação de pressão ao longo da direção y, quando multiplicado por dx dy dz, vai ser igual a zero. Se dx dy dz, conforme nós vimos, é igual ao volume do elemento de fluido, esse produto dx dy dz não pode ser anulado. Então, a conclusão que se chega é que dp dy é igual a zero. O que é dp dy?
é a variação de pressão ao longo da direção y, ou seja, o gradiente de pressão na direção y. Se dp dy é igual a zero, significa que a pressão não varia em y. Portanto, a pressão na face frontal ela vai ser igual à pressão na face traseira desse elemento de fluido, haja vista que dp dy vai ser anulado. Certo, pessoal? Mas nós podemos tirar aqui uma conclusão um pouco mais abrangente, haja vista que vimos que a pressão também não varia ao longo da direção x. Ora, a pressão não varia ao longo da direção x. E aqui acabamos de ver que a pressão não varia ao longo da direção y. Mas a direção x e y definem, as duas direções x e y, definem um plano horizontal. Concordam? A direção x, aqui está a direção x, e a direção y, ambas definem um plano horizontal. Então, se a pressão não varia em x e não varia em y, significa que a pressão não varia ao longo da horizontal. É essa a conclusão que a gente chega dessas duas análises até aqui, certo? Vamos deixar isso anotado. Então, a grande conclusão desses dois balanços parciais de força, na direção x e direção y, que conforme vimos definem um plano horizontal, é que a pressão não sofre variações na direção horizontal, certo? A pressão estática não varia na direção horizontal. Para que a gente finalize o balanço de forças, a gente precisa fazer o somatório de forças na direção vertical, na direção z. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar agora, fazendo o somatório de forças na direção vertical, na direção z. Portanto, vamos calcular aqui o somatório de forças na direção z. Bom, vamos ver então quais são as forças que atuam ali naquela direção vertical, na direção z. Olhando aqui de novo novamente para o nosso elemento infinitesimal de volume, nós temos a pressão P, que atua na base desse elemento infinitesimal de volume. Essa pressão P multiplicada pela área da base vai gerar uma força dF para cima. Para cima, essa força dF ela é favorável ao eixo Z e, portanto, entraria nesse nosso balanço de forma positiva. Então, P vezes a área, que vale dx vezes dy, então essa pressão na base vezes a área dx dy vai gerar a força dF para cima. É essa força que nós vamos escrever aqui agora. Então, P vezes dx dy. Certo? Então, essa é a força na base. Mas existe a força na parte superior do elemento de fluido, né? Na face superior do elemento de fluido. Essa face superior aqui. Quanto vale essa força? P mais dP dz dz, ou seja, toda essa pressão multiplicada pela área que é dx dy. Só que essa força na parte de cima ela vai ser para baixo, e para baixo ela está contrária ao sentido fixado do eixo z. Portanto, ela entra negativa na equação. Então, nós temos aqui nesse balanço menos P mais dP dz, que multiplica a área dx dy. Mas veja, pessoal, que ainda aparece um terceiro elemento, uma terceira força nessa direção vertical. Veja que aqui na direção vertical, além das forças decorrentes das pressões na face de baixo e na face de cima, também aparece a força peso, o peso do elemento infinitesimal de volume de fluido. Como o peso está contrário ao eixo Z, ela entra negativo, o peso entra negativo na nossa equação, então menos o peso. E sim, essas são as três forças cujo somatório tem que dar igual a zero, certo? Então, nós vamos desenvolver essa equação aí. Nota-se que aplicando a distributiva, a propriedade distributiva dx dy vezes p, dx dy vezes dp dz dz, p dx dy vai cortar com p dx dy que vem aqui dessa aplicação da distributiva. Ó, p dx dy menos p dx dy, certo? Então, vai ficar lá no balanço dessa equação dp dz multiplicado por dx dy dz,
Isso aqui vai ser igual ao peso. O peso eu já passo lá para o segundo membro da equação com sinal positivo, né? Então vai ficar aqui com sinal negativo, né? Notamos que esse sinal negativo ele multiplica o dp/dz aqui, tá? Então aqui vai ficar negativo e o peso passa lá para o segundo membro com o sinal positivo. Vamos trabalhar aqui essa equação, então. Vai ficar assim, menos dp dz vezes dvol, porque dx, dy, dz é o elemento de volume dvol de fluido, certo? E eu quero escrever o peso, pessoal, como função desse dvol. A pergunta que se faz é possível escrever o peso como função de dvol, ou seja, escrever lá no segundo membro dvol vezes alguma coisa, como sendo o peso, dvol vezes alguma coisa? Concordam que há relações entre peso e volume? Qual é essa relação entre peso e volume? É justamente o peso específico do fluido. Se nós relembrarmos a definição da unidade anterior, o peso específico de um fluido é igual ao peso desse elemento, no caso, nosso elemento dvol, distribuído no volume dvol dele, dividido pelo volume dvol. Portanto, dvol vezes o gama é igual ao próprio peso. E aqui, então, essa força peso, ou peso do elemento de fluido, é igual a dvol vezes o gama, vezes o peso específico do fluido. Aí, nesse caso, o dvol corta com o dvol. Chegamos numa solução que é independente do volume, certo? Vai nos caber agora trabalhar com essa derivada de pressão ao longo da direção z. Vai ficar assim, então, a nossa equação, já um pouco mais simplificada. Menos dp dz é igual ao peso específico do fluido. Certo? Aqui, ao contrário das análises feitas nas outras direções, em x e em y, a derivada não zerou. Ou seja, o gradiente de pressão não zerou, ele não foi levado a um valor nulo. Significa, então, que a pressão sofre variações ao longo da vertical. É essa a primeira conclusão que nós chegamos, certo? A primeira conclusão é que dp/dz é diferente de zero. Vamos anotar isso aqui. O gradiente de pressão na direção vertical, a direção z, é diferente de zero. O que indica que a pressão varia ao longo da direção vertical. Vamos deixar isso aí também anotado. Portanto, concluímos que a pressão sofre alterações, a pressão estática, né? Ela sofre alterações na vertical. Trabalhando aqui com uma equação, agora a gente precisa retirar a pressão de dentro da derivada. Nota que a pressão está dentro de uma derivada, né? Dentro de um gradiente. E eu quero agora chegar numa fórmula que nos dê a variação da pressão com a direção vertical. Quanto vale a pressão? Pressão é igual a alguma coisa. É justamente isso, alguma coisa que nós queremos quantificar aqui, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui da seguinte maneira. Ó. Nós vamos dizer aqui que menos dp. Eu vou passar o dz multiplicando o gama lá do outro lado. Vai ser igual a gama. Mas gama, pessoal, é o peso específico do fluido, certo? O peso específico do fluido, conforme nós já definimos, ele pode também ser calculado como o produto entre a massa específica do fluido e a aceleração da gravidade, o ρ vezes o g. Isso aqui é o peso específico do fluido, onde o ρ é a massa específica e o g é a aceleração da gravidade. Então, nós vamos escrever assim, ó, no lugar do gama, vamos escrever o peso específico, a massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, tudo isso ainda multiplicando ali o dz. Chegamos aqui, então, numa equação diferencial que nós podemos resolver por integração. Então, nós vamos escrever assim, integral de menos dp é igual a integral de ρ vezes g vezes dz. Certo? Essa integral ela tem que ser feita entre alguns limites pré-estabelecidos. Vamos ver quais são esses limites. A priori, os limites na direção aqui vertical. Então, nós vamos visualizar novamente a nossa figura e na direção vertical, a direção z, nós temos uma camada de fluido situada acima do nosso elemento de volume de altura h.
Então, ao longo da direção Z, nós vamos integrar de 0, que é onde está o nosso elemento, até H, que é onde está a profundidade, a superfície livre da água, certo? Então, essa superfície livre, a cota dessa superfície livre, menos a cota do ponto considerado, vai nos dar uma profundidade H. Então, essa integração em Z, ela vai ser feita de 0 até H. A integração em P, o elemento de integração aqui é o dP, ele vai ser feito desse ponto onde está o elemento de fluido, que é justamente o ponto onde nós queremos conhecer o valor da pressão, certo? O nosso objetivo é saber quanto vale a pressão nesse ponto, tá? Então, ele vai desde P, que é a pressão nesse ponto, até a superfície livre. A superfície livre, pessoal, a pressão é igual à pressão atmosférica, certo? Então, na superfície livre, a pressão é igual à pressão atmosférica, mas isso, quando a nossa análise ela é feita na escala absoluta, tá? Então, é igual à pressão atmosférica na escala absoluta. Conforme nós já falamos, a escala absoluta ela não é a escala mais usada, certo? Então, nós vamos usar a pressão na escala relativa. Então, na superfície livre, a pressão é igual a 0, quando a análise é feita na escala relativa de pressão, tá? Então, a nossa análise aqui, ela vai ser feita na escala relativa, portanto, com a pressão atmosférica sendo igual a 0. Portanto, do elemento até a superfície livre, nós vamos integrar de P até 0. Vai ser esse o limite, os limites de integração dessa integral do primeiro membro, tá? Então, vai ficar aqui, ó, a integração de P até 0, certo? Então, nós precisamos resolver essas duas integrais aí. Resolvendo a integral do primeiro membro, vai ficar lá, então, o sinal negativo, menos integral de dP é P, né? Integral de dP, ó, integral seria equivalente a isso aqui, a integral de dx é x, né? Dentro de limites estabelecidos. Então, se a integração é feita de A até B, é x de A até B. Portanto, isso aqui seria igual a A menos B, não, B menos A, né? B menos A. Esse seria o resultado aí dessa integral. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Isso aqui vai ser igual a 0 menos P. Esse é o resultado da integração do primeiro membro, certo? No segundo membro, nós temos aqui alguns valores que são constantes. Veja que nós vamos considerar aqui que a massa específica do fluido é constante nessa coluna de água que está acima do ponto P. Portanto, ela não sofre variações ao longo da vertical, ela sendo constante e pode ser retirada da integral. A mesma coisa vai acontecer com a aceleração da gravidade G. Então, ρ vezes G, que é o peso específico do fluido, né? Esse produto é igual ao peso específico do fluido, são valores constantes que podem ser suprimidos, que podem ser retirados de dentro da integral. E ficaria simplesmente a integral de dz, de 0 até h. Essa integral seria igual a h menos 0. E aqui, finalmente, nós conseguimos isolar o valor da pressão. Temos que a pressão ela vai ser igual a ρgh ou γh, dependendo da literatura, trabalha-se lá com o peso específico do fluido. E simplesmente é uma fórmula comum que permite que a gente consiga quantificar a pressão em situações de estática dos fluidos. Essa é, então, a distribuição hidrostática de pressão. Para nós finalizarmos essa parte da dedução, vamos quantificar aqui, vamos tentar imaginar quais seriam as unidades, né, de quantificação dessa pressão a partir dessa fórmula. Olha lá, veja que a massa específica do fluido ela é dada em quilogramas por metro cúbico. Sempre analisando o sistema internacional, tá? A aceleração da gravidade ela é dada em metros por segundo ao quadrado. E o H, que é a profundidade, ou seja, aquela quantidade de água acima daquele ponto, a coluna de água acima do ponto considerado, né? Nós chamamos aqui de profundidade. A profundidade ela é dada em metros, certo? E essa análise dimensional aí vai nos resultar numa pressão que vai ser quantificada
justamente em Newton por metro quadrado. Vamos ver aqui, ó, Newton por metro quadrado. Olha lá, quilograma por metro vezes metro por segundo ao quadrado. É massa vezes aceleração. Isso aqui é Newton. Massa vezes aceleração, tá? Metro cúbico no denominador e metro no numerador. Portanto, Newton por metro quadrado. O que é o Pascal, certo? Então, aplicando essa fórmula com unidades do sistema internacional, a pressão também sairá na unidade do sistema internacional, que é o Pascal, certo? Na sequência, nós vamos fazer um exercício onde nós aplicaremos essa fórmula e vamos entender melhor sobre como ocorre a distribuição de pressão na estática dos fluidos.